Oi, pessoal. Vamos agora para a segunda parte, a resolução das outras quatro questões questões extras que estão na ficha da aula 3, tá? Então, bora lá para essa revisãozinha. Olha que questão massa. Jandira fez um desenho do Sol ao lado. Então, eu tenho um desenho. Qual dos desenhos a seguir é uma parte desse desenho? A gente vê que nessas provas da Olimpíada Canguru tem muito dessa questão de comparação, de desenho, de verificação. Então, a gente pode aproveitar, pessoal, assim, alguma parte dessas figuras, porque a gente quer descobrir se essas alternativas elas estão na figura principal. Então, eu posso pegar alguma parte delas, que seja marcante assim, para tentar ver se eu identifico ou não na outra. Vê, uma coisa que é bem marcante aqui na questão que eu estou observando, por exemplo, na questão A, na questão D e na questão E, é uma característica de ter duas pequenininhas brancas, ó, duas pontinhas brancas. Aí eu vou procurar no desenho. No desenho aqui eu tenho duas pontinhas brancas, eu tenho duas pontinhas brancas aqui, ó. Então, duas pontinhas brancas e do outro lado eu teria duas pretas. Não, então essa daqui eu já descartei. Duas pontinhas brancas, mas aí eu tenho uma preta, uma ponta maior preta de um lado e de outro. Não, eu tenho até uma preta desse lado, mas da outra é cinza. Eu descartei. Duas pontinhas brancas que eu tenho do lado direito uma questão preta, assim, uma maiorzinha preta, e depois uma branca. Veja, essas duas pontinhas brancas, como estão na ponta, poderiam até ser essas aqui, ó, porque ela estaria assim de cabeça para baixo. Mas eu descartaria ela porque aqui, se fosse essa, a gente não está vendo o que tem desse lado, né? A gente não está vendo o que tem daqui, mas aí eu teria uma cinza e não uma preta aqui. Então, eu descartei. Aí, bora ver, ó, eu tenho, por exemplo, uma cinza e uma cinza média, né, e uma branca pequena. Então, uma cinza média e uma branca pequena não seria essa daqui, né? Seria essa daqui, por exemplo, ó, cinza e branca nesse sentido, porque aqui é branca e cinza, né? Cinza e branca nesse sentido, aí a gente tem o quê? Eu tenho aqui essa daqui, cinza e branca, eu teria, pode ser essa cinza e branca aqui, ó. Pode ser, aqui essa não seria, mas essa pode ser, ó. Cinza e branca, aí eu tenho preta, tenho preta. Opa, olha aqui, eu tenho essa característica aqui, ó. Ela preta maior, cinza média, branca, preto maior. Pronto, aqui a alternativa seria letra B, ela tá lá. Letra B, ela tá lá, né? A letra C, só para a gente ter certeza. Uma vez que eu encontrei qual é a certa, eu tenho certeza, então, beleza, tá? A gente já vai. Mas aqui, só para a gente ver, eu tenho cinza, preta, cinza, cinza, preta, cinza. Eu não tenho nenhum canto com cinza, preta, cinza. Ó, cinza, preta, branca, cinza, preta, preta, cinza, branca. Eu não tenho nenhuma também com essa. Então, essa daqui está fora. Então, de fato, seria a letra B. Lembrando que na prova de vocês vão ter 24 questões. Se houver alguma questão, pessoal, preste atenção nisso. Se houver alguma questão que vocês não saibam fazer, tá? Assim, para chutar é melhor não assinalar nada, tá? É melhor do que chutar. Por quê? Porque se você errar uma questão, você vai ter uma pontuação negativa. Você vai perder ponto de uma que você acertou. Agora, a pontuação que você perde é 25% da nota. Tá? Então, numa questão de 3 pontos é menos de 1 ponto, numa questão de 4 pontos é 1 ponto. Se você acha que está sabendo, fez, você assim não está com tanta certeza, mas está achando, assinale. Eu tenho mais ou menos uma noção, é mais ou menos desse jeito, eu tenho a desconfiança que é assim, assinale, não deixe de assinar não. Agora, se for uma coisa que você nem sabe, aí não adianta, aí é melhor não arriscar, tá certo? Tranquilo? Então, bora lá. Essa questãozinha aí a gente viu que é a letra B, né? Então, a gente tem aí letra B, que está onde? A gente viu, né? Preta, cinza, branca, é essa parte aqui, ó, que coincide com a letra B, tá? Então, é justamente esse pedaço aqui, a gente conferiu, tá certo? Letra B, tá? Bora lá. Questãozinha 6. Canguru comeu algumas folhas de 3 galhos de eucalipto. Cada galho tinha inicialmente 20 folhas. O canguru comeu algumas folhas do primeiro galho e depois comeu tantas folhas do segundo galho quantos tinha sido deixado no primeiro galho, certo? Depois ele comeu 2 folhas do terceiro galho. No total, quantas folhas foram deixadas nos 3 galhos? Veja, quantas folhas foram deixadas. Então, a gente tem que ter cuidado para que a gente não responda quantas ele comeu.
Depois que ele comeu 2 folhas do terceiro galho, no total, quantas folhas foram deixadas? Então, vamos imaginar o que tem aqui. Veja, que tem 3 galhos aqui. Então, vamos imaginar que tem um galho 1, vamos imaginar que tem um galho 2, vamos imaginar que tem um galho 3, tá? Então, o que é que a gente tem aqui? Deixa eu alterar a cor aqui da caneta. Vou pegar um amarelinho aqui. Vê. Vamos dizer que tem 20 folhas nesse, tem 20 folhas nesse, e tem 20 folhas nesse. Desse daqui, a gente já sabe, é direto, ele comeu 2, então ele deixou quanto? Ele deixou 18. Certo? Porque no terceiro galho ele só comeu 2. Agora aqui, vamos dizer que ele tem aqui, ó, vamos dizer que tem uma quantidade A que ele comeu, uma quantidade B que ele deixou. Tá? Uma quantidade A que ele comeu, uma quantidade B que ele deixou. Veja que aqui eu tenho, se eu somar A mais B, o que ele comeu com o que ele deixou, eu vou ter 20. Certo? Então, se eu somar o que ele comeu e o que ele deixou, eu vou ter 20. Aí vamos dizer, eu não sei quanto foi que ele comeu e o que ele deixou, mas vamos dizer que ele comeu uma quantidade aqui. Ele comeu uma quantidade de folhas. Então, ele deixou outra. A questão está dizendo que aqui, tá? Aqui, ele comeu a quantidade que ele deixou. Então, vamos dizer que aqui ele comeu B. Por exemplo, gente, vamos entender o que está dizendo. Eu estou dizendo o seguinte aqui para vocês: tem 20 folhas. Então, vamos dizer, se ele comeu 15, tem 20. Se ele comeu 15, sobrou quanto? Sobrou 5. Então, no outro galho, ele vai comer o que sobrou, que foi 5. Se ele comeu 10, sobrou 10. Então, no outro, ele vai comer o quê? 10. Se ele comeu 12, no primeiro galho, 12 para 20 falta quanto? Falta 8. Então, sobrou quanto no ele comeu quanto no outro? Ele comeu o que sobrou, ele comeu 8. O que importa para a gente, principalmente aqui, é o seguinte: se ele vai comer aqui uma quantidade e no outro ele vai comer a quantidade que ele sobrou, essa quantidade que ele comeu, obrigatoriamente vai ser quanto? 20. Mas se tinha 20 em cada galho, se tinha 20 em cada galho, então, se ele tinha 20 em cada galho, ele tinha 40. Se ele comeu 20, sobrou 20. Então, nessa minha conta, o que que acontece aqui, gente? No primeiro galho, ele comeu uma quantidade, o que sobrou no primeiro galho, ele comeu no segundo galho. Então, aqui significa que ele comeu 20. Como tinha 20 com 20, então significa que sobrou dos 2 primeiros galhos, 20. Enquanto que no terceiro galho, ele comeu 2 e sobrou quanto? 18. Então, o que foi que sobrou? Sobrou 20 mais 18, que dá igual a quanto, pessoal? 38. Então, a alternativa correta, letra E, 38. Tá certo, pessoal? Tranquilo, perfeito. Então, bora lá. Questão 7. Uma caixa tem menos de 50 biscoitos. Os biscoitos da caixa podem ser divididos igualmente por 2, 3 ou 4 crianças. Entretanto, os biscoitos não podem ser divididos igualmente entre 7 crianças, porque para isso ser possível, serão necessários mais 6 biscoitos. Quantos biscoitos há na caixa? Certo? Quantos biscoitos há na caixa? Veja, a gente precisa aí, eu posso dividir igualmente por 2, 3 ou 4 crianças. Por 2, 3, 4 crianças. Então, significa que é um múltiplo de 2, 3 e 4. Múltiplo de 2, 3 e 4 é quanto? 12. 12 é o MMC, é o mínimo múltiplo comum de 2, 3 e 4, tá? Aí, o que é que nós temos nessa situação? Esse número, ele seria o quê? Um número que é múltiplo de 12, mas que eu não posso dividir por 7, e ele é menor do que 5. Então, menor do que 50. Então, poderia ser, veja, 12, vamos lá, os múltiplos de 12, 24, eu teria 36,
eu teria 48. 48. Tá certo? O que é que acontece aqui? Eu tenho que ter um número que é múltiplo de 2, 3 e 4, ou seja, é múltiplo de 12, mas quando eu divido por 7, dá resto 1. Dá resto 1. Por quê? Porque ele está dizendo que para poder ser múltiplo de 7, tem que somar mais 6. Então, eu tenho que ter esses caras, mas para dividir por 7, tem que ter um resto igual a 1. Eduardo, por que que o resto é igual a 1? O resto é igual a 1 porque se o 7 vai ser de 7 em 7, quando eu digo para vocês que eu preciso adicionar, perdão, gente, bati aqui, adicionar mais 6 biscoitos, eu preciso adicionar mais 6 biscoitos, então isso significa que eu tenho mais um, como 6, tá? Vai dar 7, tá? Porque o resto é 1. Aí eu tenho que observar. Não pode ser um número maior, porque tem que ser menor do que 50. Vê a quantidade de regrinha que tem, né? A quantidade de regrinha que tem. Não pode ser maior, porque tem que ser menor que 50. E eu tenho que pegar um número desse que o resto da divisão por 7 seja 1. Vamos ver. 12, 12 dividido por 7 vai dar quanto? Vai dar 1. 1 vezes 7, 7. Para 12, sobra 5. O resto não é 1. Aí eu tenho 24 dividido por 7, vai dar quanto? 3, 3 vezes 7, 21, o resto é 3, não é esse. 36 dividido por 7, vai dar 5, 5 vezes 7, 5 vezes 7, 35, o resto 1, pronto. Esse daqui é o cara. Só para a gente observar aqui, ó, 48 dividido por 7 vai dar quanto? 6, 6 vezes 7, 42, sobra 6, também não é. Então, o único número que ele é divisível ao mesmo tempo por 2, 3 e 4, tá? E se eu for dividir por 7, ele dá um resto 1, por isso que eu preciso acrescentar 6, seria o 36. Então, eu posso dizer aqui que há uma quantidade de biscoito nessa caixa igual a 36. Só para a gente reforçar aqui, vamos ver aqui, apagar. Ele é, ó, vamos ver, dividido igualmente, ele é divisível, então o resto é zero, por 2, 3 ou 4 crianças. Então, se eu posso dividir igualmente, é porque o resto é zero. Como é que a gente faz para tirar um mínimo múltiplo comum? Deixa eu ver aqui, ó, lembrando, 2, 3 e 4, aí a gente tem, ó, divide por 2, vai dar 1, vai dar 3, vai dar 2, divide por 2, vai dar 1, vai dar 3, vai dar 1 por 3, vai dar 1, vai dar 1, vai dar 1. O que é que a gente tem? 3 vezes 2, 6 vezes 2, 12. Então, a gente tem que o MMC, o minuto com é 12. Então, a gente sabe que esse número, ele é um múltiplo de 12. Então, eu vou acrescentando de 12 para 12. 12 com 12 dá 24. Com 12 dá 36. Com 12 dá 48. Parei aqui. Eduardo, por que você parou aí? Porque tem que ser menor que 50. Ó, menos de 50, tá? Menos de 50. Então, a gente tem que ser divisível. Quando eu dividir por 7, tem que sobrar 1. Então, aqui, ó, perdão, aqui 7. 7, aqui vai ser 1, o resto 5, não é. 24 por 7 vai dar quanto? 24 aqui por 7 vai dar 3, 3 vezes 7 sobra 3, não é. 36 dividido por 7 vai dar 5, resta 1, pronto. É esse o cara que a gente quer. Ele é, ao mesmo tempo, múltiplo de 3, de 2 e de 4, então múltiplo de 2, de 3 e de 4, e como para 7, para ser múltiplo de 7 precisa somar 6, é porque quando eu divido por 7, o resto é 1. Então, a alternativa correta, letra D, 36, tá certo? Então, a última questãozinha do nosso vídeo de hoje, tá? Dessa revisão, a gente tem aí, ó, Maíra tirou dardos nos balões valendo 3, 9, 13, 14, 18 pontos.
Quando terminou, ela somou os pontos dos balões e estourou e obteve 30 pontos. Que ela estourou e obteve 30 pontos. Com certeza, qual dos balões ela acertou? Ou seja, eu tenho que ver aí como é que eu posso estourar balões aí para a soma dar 30. Aí uma das possibilidades seria eu pegar o 3 mais o 9 mais 18. Porque aí, ó, 3, 9, 18, eu teria o quê? 3, 9, 18, eu teria 3 com 9, 12, com 18, 30. E aí? Dê uma olhada aí, vejam qual é a outra continha que vocês observam que pode. Observem que o 18, se eu somar com 14 ou com 13, já passa de 30. Então, o 18 eu teria que fazer realmente essa soma, já descartei o 18. Aí eu olho para o 14 e para o 13. Se eu somar 14 com 9, vai dar 21. Não tem como eu compor aqui, né? Mas aí eu posso compor fazendo o quê? Eu posso pegar o 3 com o 13, não é isso? Com o 13, com o 14. 3 com 13 dá 16. 16 com 14 dá 30. Então eu teria essas duas formas, certo? Teria alguma outra forma para dar 30? Não. Essas são as duas formas que eu consigo compor para dar 30, tá? São as duas formas que eu consigo compor para dar 30. Massa. Então, são as possibilidades. Qual é a pergunta? Qual é a necessidade? Ele quer saber, com certeza, qual dos balões ela acertou. Ou seja, tem algum balão que, independente de qual das duas somas eu faça, eu tenho certeza que vai estourar? Sim, o 3. Porque eu tenho que ter, nas duas possibilidades de soma que eu posso construir, em ambas, eu tenho que ter o quê? O 3 como elemento. Então, eu posso afirmar que, com certeza, a alternativa letra A, o balão com três, quer dizer, 3 pontos, eu vou ter que estourar para poder chegar na soma de 30 pontos. Tá certo, gente? Tranquilo? Então, com essa questãozinha, a gente encerra esse segundo vídeo dessa aula, dessa parte extra, né, das questões extras que estão na aula 3. Quero desejar a vocês uma boa prova. Vou tentar ainda gravar alguma revisãozinha final aí, de última hora, para apresentar para vocês amanhã, tá certo? Mas, de toda forma, ó, sentindo aquele cheirinho de pizza, tô achando que vai dar certo. Eu acredito muito em vocês. Tenham calma, paciência, tá? Não tem por que ter pressa. É tranquilidade, ler direitinho a questão, organizar as ideias, prestar atenção no que está fazendo, que vai dar certo. E essa é a primeira prova de todo ano que a gente vai se preparar, trabalhar, fazer exercício e chegar a cada prova mais forte. Tá certo, gente? Tranquilo? Então, boa prova e até a próxima aula.